Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da construção. Eu sou Cristiano Gregórios, diretor do ecossistema Cienge, e hoje a gente vai tratar de um tema super relevante, pensando em margens de rentabilidade dos projetos imobiliários: custo de insumo. Aproximadamente 50% do custo total da obra está nos insumos. E o tempo de execução dos nossos projetos ele é longo. Ter uma previsibilidade mínima de variação desses custos e o impacto que isso vai trazer nas margens do nosso projeto cada vez mais é fundamental, principalmente num cenário macroeconômico como o nosso, com pressão forte de inflação e taxa de juros. Nesse contexto, surge o IPMC, Índice de Preços de Material de Construção, que tem por objetivo dar uma previsibilidade e mostrar um pouco da variação dos itens principais de custo de insumos de uma obra. Aproximadamente 55% do custo total de insumos estão endereçados na cesta do IPMC. E para falar sobre o IPMC, como ele se adequa e como ele pode ajudar as construtoras a terem uma previsibilidade melhor, eu trouxe aqui hoje a Gabriela Torres, que é a gerente executiva de inteligência de mercado e de dados do ecossistema Cienge. Gabi, seja muito bem-vinda para esse podcast conosco. Vamos compartilhar um pouco do que é o IPMC e em que cenário ele deveria ser usado pelo mercado. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui para falar do IPMC, que é um projeto tão querido, que a gente trabalhou muito e esperou muito ter. Eu acho que essa é uma conversa muito rica, que nem tu falou, né? A gente está num cenário de pressão por custo de forma geral. Eu acho que a palavra mandatória do ano de 2026 é eficiência. Então, quando a gente fala de custo, com certeza o impacto de eficiência é muito alto e acho que é um ótimo tema para ter no início do ano. Sensacional. Obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. E aí eu acho que a gente poderia começar, Gabi, para entender um pouco em que cenário o IPMC surge. A gente sabe que o mercado ele reajusta contratos, ele tem um indicador base que é o INCC, que ele é composto por uma série de outros custos, mas em que cenário surge o IPMC e principalmente que diferenças ele traz, ou seja, onde ele traz mais valor para construtoras ao consumir esse tipo de informação. Ótimo. O IPMC nasceu. Eu vou contar fazer uma breve retrospectiva de 2020, pandemia. Todo mundo está no mercado da construção, vai lembrar o preço do material estourando, né? E o ecossistema Cienge teve alguns clientes que falavam: mas vocês não viram que estava aumentando? Vocês têm a visão da base dos clientes. Como é que a gente não viu isso? E isso colocou muito uma pulga atrás da nossa orelha, porque justamente quando a gente tem uma base de dados tão rico, quando a gente tem um ecossistema aí com mais de 5 mil clientes que estão no Brasil todo, a gente consegue justamente compilar a informação do quanto está saindo de verdade o insumo e levar isso para o cliente para ele entender onde que ele está nesse benchmark. Então, por exemplo, nós vamos falar um pouco mais sobre cada insumo especificamente, mas a gente teve um ferro com uma deflação durante o ano. Pô, se o teu fornecedor aumentou em 10%, sendo que no mínimo deveria ter mantido o mesmo preço ou algo do gênero, tu já consegue ter uma noção de onde tu tá nesse benchmark. Então, ele nasce desse contexto, dessa necessidade do mercado de entender um pouco melhor insumo a insumo e não só a inflação de forma geral. Porque se a gente lembrar lá em 2020, teve insumos específicos que puxaram o INCC muito para cima, né? E essa foi uma grande dor do construtor. Então, é desse contexto que nasce, da gente conseguir destrinchar um pouco mais do que já existe no mercado e ver um pouco mais no detalhe. E aí, respondendo, tu falou assim, qual que é a diferença do que já existe, né? Primeiro que a gente olha insumo a insumo. Então, eu tô falando da inflação do fio de cobre, eu tô falando da inflação da tinta, eu tô falando da inflação da barra de ferro, não tô falando da inflação geral, que tem outro valor, né? Então, eu tenho CUB, eu tenho INCC, isso são outros valores. Mas a proposta do IPMC é justamente eu poder olhar o insumo no detalhe dele. E a outra é que a gente traz uma visão regional. Porque Brasil, país de tamanho continental, né, como a gente bem sabe, tem muita variação regional. Imagina, levar cimento para o Amapá e levar cimento para Itajaí, são contextos completamente diferentes. Então, a gente trabalha também essa visão regional para justamente poder dar um pouquinho mais de granularidade e a nossa vontade de evolução é conseguir granularizar isso cada vez mais para dar esse poder para o construtor, para a incorporadora, para quem está ali na ponta, na compra, conseguir entender. Isso faz sentido para o meu contexto? É um benchmark ou não? Então, é nesse contexto e esse é o diferencial do IPMC. Boa.
Quando a gente fala de indicador, né, quando a gente fala de consumir esse tipo de informação, eu acho que tem vários usos estratégicos que podem ser colocados e você já abriu aqui para a gente duas possibilidades que para mim são bem relevantes. Uma, contexto regional, diferente de um contexto nacional, né, e uma outra, insumo a insumo. Então, quando a gente tenta entender assim, eu vou consumir, vou consumir o IPMC como algo estratégico para minha empresa. Dá para, por exemplo, entender que o IPMC deveria ser a ferramenta base do time de suprimentos para fazer exatamente o que você falou, assim, já que eu tenho variação de preços por categoria de insumos, eu ter essa informação na mão do meu time de suprimentos para que eles avaliem o histórico de compras e entender se de fato o que os meus fornecedores estão inflacionando ou deflacionando estão em linha. E aí eu queria só conectar, essa é uma pergunta, eu queria conectar com uma segunda sobre metodologia, que também eu acho que é uma preocupação ao você consumir um indicador, entender qual é a base Claro. por trás, qual é o rigor metodológico que é utilizado na construção para que eu possa levar isso para o meu time de suprimentos e, inclusive, eventualmente, como gestor de uma construtora, estabelecer metas, por exemplo, para o meu time de redução de preços com fornecedores. Faz sentido essa conexão, Gabi? Faz muito sentido. E aí, eu acho que todos os negócios têm. A gente tem que olhar para fora para entender como é que a gente está dentro, né? Então, eu, por exemplo, sou gestora de um time de inteligência, meu time tem indicadores que tem que bater, que vem de benchmarks. A gente, como empresa, tem isso, e as construtoras incorporadoras é a mesma lógica. Então, quando tu vai olhar. E vou dar um exemplo real, tá? Teve um cliente nosso, numa construtora, que recentemente me ligou, não tinha saído ainda o IPMC daquele mês. E eles me ligaram falando: Gabi, faz um favor, tu consegue ver quanto que tá o ferro acumulado de 2 meses? Porque eu tô negociando aqui com um fornecedor e não tá fazendo sentido. Então, é justamente isso que tu falou. Quando tu tem como um balizador, tu consegue justamente tanto questionar teus fornecedores, quanto até entender a realidade deles. Então, se a gente pega, por exemplo, o fio de cobre tá com uma inflação super alta. Meu fornecedor aumentou aqui 5% no mês. Mas realmente essa é a realidade do mercado, então não vou também estrangular o fornecedor. Tu consegue pesar essa mão e daí o time consegue ser mais eficiente, porque se tu tenta priorizar tudo como redução de preço, quem prioriza tudo nada prioriza, né? Então consegue ter mais essa visão mais clara de onde está o mapa de oportunidades. E aí, falando da metodologia, como é que a gente cria o IPMC? A gente tem uma base muito grande de transações dentro das nossas ferramentas, então essa é a nossa base, mas a construção tem uma dor que acho que 99,9% de quem nos escuta tem, que é a padronização da nomenclatura do insumo, né? Como é que eu sei que o Cristiano está comprando fio e a Gabriela também? A gente usou IA para resolver isso. Então a gente roda isso no algoritmo de IA que identifica o insumo e as características do insumo, justamente para eu não comparar uma tinta de acabamento com uma tinta acrílica geral, por exemplo. Então, quando a gente pega ferro, é barra de ferro, realmente a gente tem a especificação de cada insumo, e aí através dessa IA a gente identifica qual compra que é e qual foi o volume. Com isso, a gente faz a regionalização e faz uma média ponderada, dando mais peso para a recência. Então, a compra do último mês ela é mais pesada, mas só para eu não botar um pico também de alguma compra específica e super subir, a gente faz uma média ponderada histórica para ter um pouco mais dessa suavização da curva, para não ficar um índice também que sobe e desce de forma desgovernada, vamos dizer assim. Então, a gente tem, inclusive, essa metodologia registrada no nosso site, quem tiver interesse também pode entrar mais no detalhe, mas o que é importante entender disso é que a gente está falando de transações reais. E aí não é nem um pouco diminuir os indicadores que já existem, mas a gente sabe que tem muito valor no dado do que é realizado. Porque uma coisa é tu ligar e pedir um orçamento de X quilos de ferro. Outra coisa é tu realmente ir lá e comprar e negociar. Então, a gente sabe que às vezes o preço da negociação ele é diferente do preço da pesquisa. Então, isso que é muito legal do IPMC e do IDI também, que é o nosso outro indicador, que não é o tema de hoje, mas que é o indicador de demanda imobiliária, que a gente também olha a transição realizada. E aí a gente entende que isso dá robustez para o índice de forma geral. Boa. Pelo que eu entendi, então, na verdade, a base de tudo são os clientes Cienge, são os clientes que fazem a compra desses insumos e o valor efetivamente pago por eles. Então, já leva em consideração negociações comerciais, Exatamente. negociações comerciais de maior e menor escala, por variação de perfis. Você comentou sobre questão regional.
Também é possível ter um filtro regional? Isso o IPMC, ele tem, a gente olha por macro-região, né? Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, isso é super legal também, porque a gente olha onde é que é aquela obra, que a gente sabe, tem clientes que trabalham em várias regiões, né? A gente olha onde é que tá, onde está sendo entregue aquele insumo. E aí a gente sabe que onde está sendo entregue é onde é o preço que foi pago. Então, isso é super legal justamente para a gente conseguir entender essas diferenças. E quando a gente olha o resultado, tem muita diferença, tá? Quando a gente olha o fio de cobre, por exemplo, como que é a variação regional, o cimento, realmente tem muita diferença. Então, isso é super importante para quem vai consumir ter um balizador do seu local e não só um balizador nacional, que, óbvio, é um norte, né? A gente tem que ter nortes, mas entra um pouquinho mais em granularidade. Boa, boa. E falando agora, pegando os dados do último IPMC, né? Quando a gente vê o que está disponível aí para ser consumido, qual é o principal destaque? Do ponto de vista de metodologia, a gente falou no início que basicamente em torno de 50%, 55% do custo de insumos da obra, o IPMC hoje já endereça. Ou seja, de custo total, mais da metade, o IPMC já traz essa variação. Aqui a gente está falando de curva A, tem produtos curva B. Como é que vocês definiram assim por onde começar? É realmente onde traria mais impacto no custo da obra? Qual foi a construção disso? E uma outra pergunta, se pensando até em futuro, se existe alguma expectativa de ampliação dessa cesta de produtos, ou, enfim, como é que vocês estão endereçando isso para frente? Eu adoro essa pergunta, a gente sempre quer ampliar as coisas. Mas falando do que já existe, né? Então, a gente tem o ferro, barra de aço, que é curva A total, cimento, argamassa, tinta, fio de cobre. Então, a gente tem um cesto realmente de insumos que são muito presentes no custo da obra. Claro, vai variar do tipo de obra, né? Quando a gente diz aí de 35 a 55, porque a gente sabe que obra de alto padrão, o acabamento pesa mais, obra de padrão mais econômico, a base pesa mais, isso varia, mas de forma geral vai estar aí nesse range. E a escolha foi muito em insumos que pesam no orçamento e insumos que a gente sabe que a volatilidade é forte. Então, por exemplo, o fio de cobre é um insumo que pesa no orçamento, mas a gente sabe que ele é muito dolarizado e que a curva dele, às vezes, te pega no contrapé. Teve muita gente na pandemia que foi pego no contrapé, assim, eu precisava de cobre daqui 3 meses, deixei para pedir mais perto e no final estava super caro e podia ter pedido um pouco antes porque é um insumo que é fácil de armazenar. O ferro não é tão fácil de armazenar, às vezes eu preciso pensar um pouco mais nessa logística. Então foi essa combinação que a gente tentou usar, onde que está o impacto tanto financeiro quanto a volatilidade de mercado mais notável. E a gente sim pretende expandir. A gente já tem 2 insumos que estão no forno aí, que acho que nos próximos meses devem sair na cesta. E a nossa ideia é cobrir o máximo possível de insumos para justamente poder dar, cada vez que eu falei, mais granularidade, tanto em itens quanto em regionalidade. Boa. E eu acho que um ponto que na abertura a gente tratou, né, a grande dificuldade, momentos como uma pandemia, por exemplo, que puxaram demais, com variações de 30, 50, até mais Sim. por cento de alguns dos insumos. Ninguém está livre de viver isso, mas num cenário normal, mas com custos continuamente subindo, ter essa previsibilidade é importante até para a organização da empresa, né? Eu acho que passa por isso. Você não consegue necessariamente, como gestor de uma construtora, impactar nessa variação, porque ela é externa do seu negócio, mas ter essa previsibilidade cada vez passa a ser fundamental, né? Exato, né? De novo, a gente falou de eficiência. Não tem como esse ano, um ano de Copa, um ano de eleição, são anos que normalmente apresentam uma instabilidade maior. A Selic lançou, a gente está falando hoje, final de fevereiro, mas a Selic lançou essa semana os dados do quarto trimestre de 2025. A gente teve um ótimo trimestre em lançamento, em vendas, em oferta, mas a gente sabe que o mercado é um momento frágil que a gente está, taxa de juros, mão de obra, são questões delicadas. Então, o que eu penso muito sobre isso eu já tenho um cenário incerto por si de coisas que são externas a mim. O que eu consigo controlar? Eu não consigo controlar o preço do ferro, mas eu consigo controlar a minha visibilidade sobre ele e como que eu aloco o meu esforço em relação a esse insumo. Então, é realmente a teoria do gerenciário que está dentro do meu universo, é um pouco aí que entra o IPMC. Legal. E aí eu puxei numa pergunta anterior, acabei não dando continuidade. Olhando para o atual IPMC, para o atual relatório, o que tem nele que chama atenção? Assim, quais são os pontos centrais
eles estão mais em questões regionais, ou você citou também o exemplo do fio de cobre, né? Uhum. Como um outlier. Aonde estão os gatilhos principais que quem for hoje consumir o relatório do IPMC, for consumir essas informações, deveria centrar a atenção? Dá uma olhada, né? Olha, falando de acumulado de 12 meses, a gente teve 2 insumos que chamaram a atenção: o ferro com uma deflação muito grande e o cobre com uma inflação muito grande. Esses foram nossos 2 principais, polos, vamos dizer assim, né? O ferro a gente viu ao longo de 2025 bastante deflação, e o fio de cobre teve uma volatilidade grande, mas acabou fechando com uma alta bem expressiva e esse ano continua puxando essa alta, tá? O fio de cobre, ele é um caso muito interessante e assim, um pouco até curioso, porque normalmente quando a gente olha o IPMC do fio de cobre junto com o dólar, a curva é muito próxima. Ele é um insumo muito dolarizado, né? O cobre vem muito do Chile, é um insumo internacional. Então a gente vê essa curva muito juntinha. E ela deu uma deslocada agora nesses últimos 4 meses. O dólar caiu, né, nos últimos meses, e a gente viu o fio continuando a subir. Isso é um movimento que vale muito a gente acompanhar, no sentido de um respiro antes de voltar a cair, ou tá continuando? Assim, eu tô bem curiosa para rodar os dados de fevereiro para ver como é que isso vai ter se comportado, tá? Esse é um insumo que chama a atenção. Outro é o ferro. A gente sabe que, enfim, teve tarifas ano passado dos Estados Unidos, e os Estados Unidos voltou a produzir mais ferro, acabou trazendo muito para a produção interna, e a gente viu uma deflação no Brasil do ferro de forma geral também, que é bem interessante. Então, pequenas deflações todos os meses que acumularam numa grande deflação de 12 meses. Numa visão mais global, o que é interessante? A gente teve no final do ano passado uma pressãozinha inflacionária voltando a acontecer nos insumos de forma geral, mesmo o que o gráfico estava mais para baixo. Quando a gente pega o INCC de 12 meses, agora em fevereiro está em 6%, o IPCA está em 4%. O IPMC, se tu faz uma média ali, ele não vai sair tanto disso. Tem insumo que subiu, tem insumo que desceu, mas ele vai ficar um pouco nisso. Mas o que a gente viu foi o gráfico numa média baixa até outubro, e ali de outubro, novembro começou a dar uma subida, mesmo as quedas diminuíram, se é que isso faz sentido, foram quedas menores. Então isso é um ponto para a gente olhar se realmente isso ali foi uma pressão de final de ano, ou, né, porque a gente sabe que o varejo também tem meta, ou quem está vendendo vai querer dar uma pressionada no final do ano, ou se realmente é uma tendência para a gente acompanhar. Isso são as coisas que eu hoje, quando olho, tenho olhado com mais cuidado: o ferro, o cobre e essa pressãozinha que foi um pouco na contramão do que estava vindo antes, com a inflexão ali em outubro, novembro. Legal. Eu sei que o IPMC ele surge em 2025, né? Então, ele não dá publicidade dessas variações que você trouxe do último trimestre de 2024, de 2023, mas naturalmente é uma tendência realmente, final de ano, ter um impacto maior por conta dessa sazonalidade. Eu acho que a gente falou de metodologia, a gente falou de como que ele é construído, a questão de ser são dados reais, né? Dados de compras efetivamente realizadas de forma distribuída em todo o Brasil, e que principalmente o IPMC ele pode ser um baita aliado para questões estratégicas do negócio. Nesse contexto, eu tenho 2 perguntas. Fazer uma primeiro: qual o risco de utilizar de forma equivocada e eventualmente tomar uma decisão errada, né? A gente falou assim, pô, será que eu deveria estar usando o IPMC como uma alavanca com o time de suprimentos? Será que eu também deveria utilizar o IPMC lá na minha análise de viabilidade de projeto? Eu posso utilizar ele em vários momentos da execução do projeto, ou até mesmo da concepção do projeto. Qual o risco que você vê, assim, de o que eu não deveria fazer? Se eu for consumir essa informação, por onde eu não começaria? O que você não indica ser feito? Essa é uma pergunta muito boa. Eu não indico nunca a gente tomar decisão baseada em um dado só, seja ele qual for. Então, pegando, por exemplo, tá subindo o cobre. Vou estocar cobre e a minha obra vai precisar de cobre daqui 2 anos. Não. Não é uma decisão a ser tomada só porque a gente está vendo que tem inflação. É o contexto de quanto tempo falta para eu comprar, de eu tenho outros projetos que eu posso colocar, se esse projeto que talvez seja mais longo não vai precisar. Acho que o que eu não indico é não fazer a leitura de contexto e de cenário mais ampla. O IPMC é um grande indicador, um super aliado, e ele é um indicador.
E ele tem que ser usado com outros do seu time. Então, eu vou, por exemplo, usar o IPMC e não vou fechar com o fornecedor se ele não me der a deflação do ferro. Mas aí tu vai ver teu fornecedor já não reajusta o contrato contigo ou fechou um contrato específico para uma obra de 3 anos. Não é assim que a gente toma decisão de forma estratégica, né? Então, acho que é muito sobre isso, sobre a gente entender que decisões não se tomam com um indicador só, mas que um composto de indicadores, e aí sim, o IPMC junto com os teus indicadores de operação, com os indicadores do teu time, com o INCC, com o IPCA, com alguma fonte mais regional que tu tenha, aí vai ser uma diminuição de risco muito grande, porque tu tem mais informação para tomar decisão. Legal. E ele surge, na verdade, o IPMC ele surge para auxiliar as construtoras, incorporadoras na sua gestão e na previsibilidade, mas ele também pode ser consumido pela própria indústria. Com Para a própria certeza. indústria entender posicionamento de preços, para entender até benchmark mais coletivo, né? Se eu não estou no mercado, talvez tão, enfim, mercado de aço, alguns mercados Uhum. que têm menos concorrentes, mas mercado de tintas, por exemplo, onde tem uma concorrência maior, ele também pode ser utilizado, eu enxergo, pela própria indústria. Você vê casos de uso, já tem alguém utilizando até para entender se regionalmente cabe algum tipo de realocação de preços ou ainda não? Essa é uma pergunta legal. A gente já fez algumas conversas com indústrias, de forma geral, ainda bem, sempre foi um não, faz sentido, realmente a gente sente isso. E é o que tu falou, né? O gestor da indústria, da loja, do varejo, enfim, ter isso como um benchmark, até para ver o sentido que ele está indo, com certeza é uma ferramenta. A gente ainda está se aproximando cada vez mais da indústria, então a gente tem algumas validações pontuais. A gente tem, inclusive, uma parceria com a Abramate, de um indicador, de um panorama que a gente faz, que é super legal, que é o consumo de materiais de base e de acabamento mês a mês, para entender se está subindo mais, enfim, como é que está o ciclo das obras, né? E a gente quer estar cada vez mais presente na indústria. A gente ainda tem poucos que validaram, mas com certeza é um lugar para a gente validar cada vez mais os insumos que a gente tem. Legal. Voltando para esses dados de janeiro, Gabi, a gente tem distorções regionais. Você deu o Uhum. exemplo do valor de cimento em uma região ou em outra. Eh, o que mais chama atenção? Por que da minha pergunta, né? O nosso setor ele é bastante fragmentado. Via de regra, construtoras que atuam nacionalmente são muito poucas empresas que Uhum. atuam em todo o território nacional, e elas acabam atuando de forma regionalizada. E em várias conversas até com nossos clientes, uma das coisas que sempre é relatado é a dificuldade de desenvolvimento de fornecedor e de conhecimento desse mercado, Uhum. né? Como conhecer essas diferenças de variação de preço na tua avaliação regionais pode auxiliar as construtoras a até pensar num plano de expansão para outra região? Se puder, esses 2 pontos, né, aonde tem Uhum. variações maiores regionais, em determinado insumo, em Uhum. determinada região, ou essas variações, elas mais ou menos para os insumos que são monitorados pelo IPMC, elas acontecem de forma equilibrada em todas as regiões? Isso é uma pergunta boa, porque quando a gente olha, até peguei aqui minha colinha, quem tá vendo na câmera, tá olhando no celular, pegar minha colinha, a gente vê que tem algumas tendências assim. Por exemplo, o Sul, a gente vê que tende a ter uma inflação maior ou uma deflação menor nesses últimos 12 meses, e a gente vê que a região Norte teve uma deflação maior ou uma inflação menor. E aí, coisas que começam a gente vai vendo o ciclo a rodinha girando, né? A gente teve, que nem eu falei, num panorama da Sebic que saiu, a gente viu que o Minha Casa Minha Vida foi praticamente 50% do mercado e teve um grande impulso ali no último trimestre. A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida são muito presentes no Norte e Nordeste. Então, a gente está com o mercado de construção aquecido em Norte e Nordeste. E até vou conectar com o IDI, que é o nosso outro indicador. A gente viu capitais nordestinas indo para primeiro lugar em padrão econômico, em médio padrão. São Luís, no Maranhão, cresceu muito em todos os padrões. Então, a gente vê que essas regiões, por terem esse aquecimento, acabam, oferta e demanda, né? Acaba que o insumo está sendo um pouco menos pressionado de preço, enquanto outras regiões tiveram um pouquinho mais de pressão. Chama bastante atenção essa questão do Sul. O fio de cobre no Sul, deixa eu pegar aqui para não mentir, foi um número bem exorbitante, 30% em 12 meses. É um valor 30%? 30% em 12 meses. É um valor muito expressivo. Em outras regiões chegou a 18%, 17%, mas, por exemplo, no Nordeste ficou em 2%. Então, realmente é uma diferença muito grande. E quando a gente olha
Alguns insumos andam um pouquinho mais padronizados, como, por exemplo, a argamassa, a deflação no sul foi de 3%, no nordeste foi de 7%. Então, muito mais equilibrado. A gente tem essa variação regional muito grande e a gente foi atrás para validar se isso realmente confere, de fato, esse aumento mais expressivo. Então, respondendo, né, sobre se tem variação e se faz sentido olhar regional, sim. E aí, como que isso se encaixa para uma construtora que quer expandir? Justamente olhar isso, né? Se eu sou uma construtora, não vou nem dizer assim, que eu vou do sul para o nordeste, porque tem uma questão regional, de uma distância geográfica grande, né? Mas às vezes do sudeste ir para o sul ou para o centro-oeste, é super importante acompanhar isso, porque as obras vão ter diferenças. Também, não só pela questão do preço, mas também pela questão logística. Então, fazer uma obra em São Paulo é muito diferente de fazer uma obra no interior do Goiás. E aí, como é que eu penso tanto na questão de custo para me preparar melhor e como que eu penso nessa questão logística de distâncias maiores até para eu poder ter mais margem de negociação do custo. E aí eu entendo que ter um indicador é um ótimo aliado nisso que vai te ajudar a negociar de forma mais assertiva. Boa, boa. Uma percepção que eu tenho, Gabi, tá até um pouco de falta de cuidado dos gestores da construção, em olhar efetivamente para custo de insumo. Isso passa por desenvolver novos fornecedores, isso Sim. passa por buscar alternativas, até pela complexidade, né, pelo volume de insumos que uma obra demanda, você naturalmente demanda um volume de fornecedores muito grande. E muitas vezes acaba que você tem os seus fornecedores homologados, você não busca novos fornecedores e muitas vezes você não tem noção que você poderia estar tendo uma obra mais eficiente. E um pouco disso, na minha percepção, até em conversas, é falta de cuidado mesmo, falta de disciplina para olhar para o tema de custo de insumos. Se eu orcei isso, eu conseguir repassar no meu preço, se eu conseguir colocar isso na precificação daquela unidade, eu vou montar o meu Uhum. planejamento, até diferente da rigidez que você tem na gestão da mão de obra, de Sim. empreiteiros, subempreiteiros. A minha percepção é que isso fica um pouco mais solto. E aí você me trouxe que uma construtora te ligou para saber, já saiu de novo, estou no meio de uma negociação. Eu queria, menos falando de PMC e mais falando do teu olhar aí nesses contatos com o mercado. Você acha que está tendo algum tipo de mudança de comportamento do gestor, de forma geral, da construção? Ele está mais atento a custo de insumo, seja por pressão inflacionária, seja por pressão de rentabilidade do negócio, ou ainda tem uma jornada grande a seguir? Você acha que a maturidade de gestão desse tema tem evoluído ou ainda tem muito a evoluir? Acho que as duas coisas são verdadeiras. Tem evoluído e tem muito a evoluir. O que eu percebo é, de forma geral, quanto maior a margem, menor. É meio óbvio falar isso, né? Mas quanto maior a margem e menor a sensibilidade do cliente final ao preço, menor a preocupação com isso, principalmente com insumos de base como o do IPMC. Então, que nem eu falei, né? Quando a gente pega alto padrão, né, luxo, imóveis realmente que são de custo muito caro ali no insumo, mas que tem um luxo, um valor agregado muito alto, muitas vezes o cliente final está disposto a pagar por esse cimento que é um pouco mais caro. E aí vai da maturidade da construtora de entender que isso ali é uma avenida de crescimento, uma avenida de margem importante para ela ou não. Porque quando a gente pega imóveis que têm acabamentos muito caros, realmente, tu economizar, às vezes, um pouco no cimento não é o que vai no ferro, não é o que vai fazer grande diferença. Só que quando a gente olha para o macro, com certeza isso faz diferença. Por outro lado, quando vai para padrão econômico, o custo de insumo, ele pesa muito mais no preço final da obra. Então, naturalmente, o construtor tenta deixar isso mais enxuto possível para conseguir tanto ter mais margem, quanto não pesar tanto no cliente final dele para conseguir ter cliente. Quando a gente fala de um cenário de taxa de juros altas, a gente está vendo distrato subindo, né? O indicador que a gente acompanha aqui internamente. Distrato tem chamado a atenção, tem dado uma subida. A gente entende que a construtora ela vai ter que cooperar com uma margem um pouco mais exprimida. De novo, a palavra eficiência. Estou repetitiva, mas é porque é verdade. Eficiência é uma palavra de ordem, né? Então, quando a gente fala de ganho de eficiência, não tem como não olhar para isso. Não tem como não olhar para suprimentos, porque é um impacto muito grande financeiro. É uma alavanca que tu mexe e que traz um resultado de... Você quer economizar em software, por exemplo? Você vai economizar em um ano que você economiza numa compra de uma obra.
a diferença em percentual de dinheiro é muito grande, né? Então eu olho muito para isso dessa forma. Assim, eu vejo que tem muita construtora que já entendeu isso e que tem se movimentado para isso, principalmente que tem time de compras, mas o que eu acho mais interessante é olhar para compras como uma alavanca estratégica e não só como um centro de despesa. Não é, compras atende emergência, tapa buraco e tem que economizar. Mas compras tem um plano, compras tem uma visão de todos os projetos que a gente vai ter e como crescer. É isso que eu vejo a diferença entre quem já está amadurecendo e quem ainda olha para compras como um setor que está lá para resolver pepino, vamos dizer assim. Que é uma visão que, às vezes, diminui o time a realmente um centro de despesa e que não vai trazer receita, não vai trazer ganho, né? Legal. Boa. Gabi, eu acho que a gente explorou bastante o tema do IPMC, como ele é montado, qual é a metodologia, como ele pode alavancar resultados dos negócios. Queria te agradecer por trazer a visão, trazer o impacto que realmente as consultoras que consumirem essa informação podem ter na previsibilidade, eu acho que mais do que no resultado, porque aqui a gente está falando muito mais de acompanhamento, controle, ferramenta de apoio à tomada de decisão. E queria só se você pudesse dar 3 dicas centrais para o gestor que está nos assistindo, onde ele deveria focar com as informações que o IPMC traz no consumo. Qual seria a forma mais inteligente dele usar a informação? Você chegou a compartilhar algumas coisas de usar com outros indicadores, etc. Mas para mensagem final, assim, quais são as 3 dicas de ouro de como consumir a informação, de como consumir o IPMC e garantir uma melhor previsibilidade de custos de insumos para a obra? Gostei dessa provocação. Acho que a primeira é olhar de verdade todo mês. É um indicador pequeno, é rápido de olhar. Assim, não bater o olho, mas de verdade olhar, parar para ler o dado. A segunda dica é comparar esse dado com o seu dado. Como é que a sua operação está indo, como é que enfim, comparar de fato, né, os teus contratos com o que o indicador está te trazendo. E terceiro, ser crítico. Ser crítico, ter senso crítico na hora de negociar e usar essa informação a teu favor, tanto para saber quando precisa apertar, quando precisa trazer uma decisão mais para frente, adiantar ou postergar uma decisão, mas o que eu falei de contexto é o que eu acredito muito. Quando a gente pega o dado, olha para ele com carinho, compara ele com o nosso momento e a partir disso toma a decisão com base nesse contexto, eu realmente acho que isso é uma vantagem competitiva. Boa, obrigado mais uma vez. Agradeço aí o compartilhamento com todo o mercado. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muitas vezes eu estou desse lado aí, né? Tá muito, muito bom estar aqui também e espero voltar mais para falar dos nossos indicadores. Legal, obrigado, Gabi. Obrigado mais uma vez. Pessoal, esse foi o podcast da construção. A gente tratou hoje do IPMC, um pouco da relevância dele do ponto de vista de previsibilidade na gestão de custos de insumos, um custo super relevante no total da obra. Se você quiser mais informações sobre o IPMC, sobre outros índices que também o ecossistema Cienge disponibiliza, aponte o celular aqui para baixo no QR Code, acesse as informações, colete os dados e, como a Gabi trouxe, consuma essas informações de forma complementar ao seu negócio. Entenda como todos os indicadores que a gente tem levado podem ajudar na gestão da sua empresa, buscando a rentabilidade maior do seu negócio. Muito obrigado, esperamos aqui vocês no próximo podcast da construção. Obrigada, tchau. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!